Fala pessoal, muito da hora ter a companhia de todo mundo aqui para mais uma análise visual fantástica. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos símbolos mais impressionantes e universais que existem. E é incrível como uma única imagem consegue atravessar milênios e continua tão atual, né? O objetivo da nossa explicação de hoje é dissecar a estrutura completinha do mito da Fênix, indo desde as raízes históricas e culturais mais profundas até a presença dela bombando nas telonas do cinema. Para começar, existe uma definição muito forte e marcante. Um pássaro lendário de esplendor sem igual que desafia a compreensão humana ao renascer triunfantemente de suas próprias cinzas. É muito louco pensar no quanto a humanidade sempre teve esse desejo inabalável de triunfar sobre a morte. Essa citação não é só um texto poético, ela bate direto naquela nossa necessidade coletiva de resiliência. A ideia de que mesmo depois de virar pó, é totalmente possível voltar com força total. E é exatamente essa jornada épica que a gente vai explorar agora. Para organizar bem as ideias, o nosso roteiro está bem direto. 1. A origem do pássaro mítico. 2. A ave Beno no Egito. 3. Feng Hong e a tradição chinesa. 4. A fênix no misticismo. E 5. Fawkes e o mundo bruxo. Então, bora lá! Abrindo os trabalhos com o ponto número 1. A origem do pássaro mítico. É super interessante notar como a galera da antiguidade clássica, pensadores de peso tipo Heródoto e Plutarco, definia a fênix lá atrás. Eles a descreviam como uma ave de origem etíope, com uma longevidade absurda. Um negócio que, sério, desafiava totalmente a cabeça da época. Não era só um bicho exótico, era o próprio símbolo supremo da renovação cíclica e da imortalidade da alma. Era o jeito que eles tinham para tentar explicar os ciclos sem fim da própria natureza. E a parte mais visceral desse mito, sem dúvida, é o próprio ritual de passagem. Dá para imaginar a cena dramática? A ave, sentindo que a hora chegou, não se entrega simplesmente. Ela monta um ninho com cuidado extremo, usando galhos de plantas aromáticas, tipo mirra e incenso. Aí, juntando o calor do próprio corpo com o calor do sol, rola uma incineração voluntária. O fogo purificador consome tudo e, bum, o renascimento triunfante acontece ali, daquelas próprias cinzas. É uma mini história de sacrifício e vitória que prende a atenção na hora. Trazendo isso um pouco mais para frente, lá para a Idade Média cristã, rola um contraste genial. O pessoal da época pegou toda essa simbologia sagrada e dividiu os papéis entre duas aves. A fênix virou a própria essência da natureza divina e da ressurreição. Era a perfeição, a vitória definitiva. Já o pelícano ficou com o papel da natureza humana e do sacrifício paternal. É muito da hora perceber como a fênix foi elevada ao status máximo de tudo que é divino. Mudando a chave agora, a gente avança para o tópico 2, a ave Benu no Egito. No Egito Antigo, a fênix não era aquele pássaro de chamas que a gente está acostumado, mas sim o Benu, que era retratado tipo uma garça púrpura. E a grande sacada é que essa ave estava totalmente amarrada ao ciclo diário do Sol e principalmente às cheias anuais do Rio Nilo. As cheias eram simplesmente o que trazia vida e estabilidade para o Egito todo. O Benu simbolizava aquela regeneração alquímica mesmo. Era a garantia espiritual de que a vida sempre ia dar um jeito de se renovar. E esse conceito aqui é sensacional. Na tradição egípcia tinha o julgamento das almas, a famosa psicostasia. Se o coração da pessoa falecida fosse julgado como leve e verdadeiro, rolava uma transformação absurda. A própria alma se transformava nessa fênix maravilhosa com uma estrela na cabeça, e aí essa fênix estrela navegava em barcas sagradas em direção à luz eterna. Basicamente é o emblema supremo da vontade de sobreviver. Bora cruzar o mapa mais uma vez. A gente entra agora na parte 3, Feng Hong e a tradição chinesa. Lá no Extremo Oriente, o ritmo acompanha o taoísmo e as associações são muito fortes. A fênix é ligada direto ao ponto cardial sul, a energia super quente do verão, ao elemento fogo e à cor vermelha. Mas o grande destaque alquímico é o zarcão, o sulfeto vermelho de mercúrio. Para quem estuda essas tradições antigas, sabe que esse elemento era vital na busca pela imortalidade. A fênix vira quase um mapa vivo da energia solar e de toda a vitalidade do universo, aquele gás puro mesmo, sabe? E não dá para falar de tradição oriental sem falar do equilíbrio perfeito entre yin e yang. De um lado, a gente tem o Feng, a fênix macho, que representa a felicidade suprema e o bom governo. Do outro, completando o quadro, tem o Hong, a fênix fêmea, emblema da rainha e da imperatriz. Quando estão juntos, eles são o símbolo máximo da união conjugal perfeita. E vai além disso, eles funcionavam como guias espirituais, escoltando as almas até o paraíso dos imortais.
Um outro detalhe muito louco dos textos clássicos chineses é que o Funhuan é a mais pura manifestação da energia Yang. A lenda diz que essa ave só resolve aparecer na Terra em épocas de muita virtude, paz verdadeira e justiça plena. Tem até uma história onde uma fênix revelou a localização de um jade sagrado da dinastia Zhou, um emblema pesadíssimo de poder legítimo. Ou seja, se o Funhuan deu as caras, era o sinal verde de que o governo estava sendo impecável. Avançando mais um pouco, chegamos na seção 4, a fênix no misticismo. Aqui o bicho pega e o negócio fica bem mais filosófico, principalmente com o misticismo islâmico. O pensador Al-Dili teve uma sacada genial. Ele conecta a fênix com a mítica montanha de Kaf. E qual é o ponto dele? Ele propõe que a fênix representa aquelas realidades abstratas e a própria divindade, coisas que a gente só consegue entender através de nomes e qualidades. A essência pura escapa da nossa inteligência direta, né? Assim como o divino, a ave existe e se revela só quando é evocada. É uma metáfora muito profunda porque a gente não consegue tocar, mas sente que está lá. E isso se alinha perfeitamente com a ideia do fogo cosmogônico. O pássaro vira o dono daquele fogo primordial que cria as coisas, mas que também destrói. É o elemento onde o mundo tem sua origem e, ao mesmo tempo, seu fim. Nesse papel gigante, a fênix atua quase como uma substituta simbólica para figuras como Shiva e Orfeu, na gestão de todos os ciclos de vida e morte. É tipo um grande sistema de reciclagem do universo funcionando na nossa frente. Diante de tudo isso, surge uma pergunta que não quer calar. Como é que um mito milenar desses, com tantas camadas, sobrevive firme e forte na nossa cultura contemporânea? O que faz a fênix continuar inspirando a galera hoje em dia fora dos livros antigos? A resposta está no nosso último destino desta análise. Ponto 5. Falques e o mundo bruxo. É animal ver como aqueles traços lá da antiguidade aparecem vivinhos numa das franquias modernas de ficção mais famosas do mundo. No universo de Harry Potter, a Fawkes passa longe de ser só um pet legal. Muito pelo contrário, ela é uma extensão espiritual super profunda da própria identidade do Albus Dumbledore. A tradição lá diz que a ave aparece para a linhagem da família sempre em momentos de extrema necessidade. E a mágica está na escolha. Ela fica do lado do bruxo por pura fidelidade e nobreza, não por obrigação. Uma conexão baseada em respeito absoluto. E quando a gente olha para os traços modernos, o peso desse símbolo fica ainda mais claro. A Fawkes tem lágrimas com poderes curativos, que representam a mais pura compaixão. Não é à toa que ela batiza a Ordem da Fênix, o principal pilar de resistência contra a tirania no mundo bruxo. Lembra daquela cena épica da fuga do escritório do Dumbledore? A Fênix age como uma ferramenta máxima de superioridade, provando que, mesmo quando a experiência vira cinzas, sempre dá para ressurgir com uma força descomunal. E para fechar essa imersão, nada melhor do que uma citação que amarra muito bem a filosofia do Dumbledore com a mensagem milenar da Fênix. A morte não é o fim, mas uma transição. Existem coisas muito piores do que morrer. A imagem da Fênix continua ensinando de forma brilhante que a capacidade de se renovar, a resiliência e a persistência do bem são valores que não morrem nunca. Seja no Egito Antigo, na China Imperial ou nos corredores de Hogwarts, o recado é um só. O poder do recomeço sempre está lá. Valeu demais pela companhia em mais esse explainer, é sempre incrível compartilhar isso com todo mundo. Mas fica a reflexão final. Se um mito consegue se reinventar brilhantemente por milhares de anos, o que impede a gente de fazer exatamente o mesmo diante dos nossos próprios desafios? Um abraço gigante e até a próxima!